Neste vídeo eu vou ensinar para você alguns detalhes de técnica para o uso do fio dental que muitas vezes uma pessoa pode não se dar conta e assim falar para ela mesma que ela não consegue passar o fio dental de maneira correta. Existem algumas pequenas minúcias, alguns pequenos detalhes que realmente, se a pessoa não tiver atenção a esses detalhes, ela pode realmente vir a perder completamente a técnica de passar o fio dental. Eu estou presumindo aqui que você já assistiu o nosso guia de autocuidado, de higienização e autocuidado aqui do nosso canal. Se você não assistiu ainda, é bom você ir lá assistir, porque lá eu faço todo o percurso de higienização de dentes e gengivas para você, desde escovação, fio dental, etc. Neste vídeo eu vou complementar aquilo que está lá naquele outro vídeo de guia de autocuidado, ensinando você algumas pequenas minúcias que você porventura não consiga fazer com que você passe o fio dental. Por exemplo, tem muita gente que não consegue passar fio dental nos dentes de trás. E a pessoa fala assim, nossa doutor, por mais que eu tente fazer, eu não consigo passar o fio dental nos dentes de trás. Isso eu vou ensinar aqui para você nesse vídeo. Por exemplo, teve uma moça uma vez que foi lá no consultório, eu pessoalmente ensinei ela a passar o fio dental e falei para ela treinar em casa. E quando foi ver, ela falou assim, doutor, eu não consigo passar o fio dental. Quando eu fui ver, a gente ensina a passar o fio dental assim, se você for ver lá o nosso vídeo, mais ou menos assim, você faz aqui um quadrado, passa aqui o fio dental dessa maneira, nesses dedos médios. Só que a pessoa, na hora que ela ia passar, ela passava assim. Quando vai passar dessa maneira, ela não vai conseguir passar nunca o fio dental. Você tem que pegar, fazer assim com a ponta dos dedos e virar para você. Pode ser o polegar, pode ser o indicador, Pode ser os dois polegares, pode ser os dois indicadores, mas ele tem que estar virado para você, senão você não vai conseguir passar. Esse, por exemplo, é um pequeno grande detalhe que faz com que a pessoa não consiga passar o fio dental. Esse vídeo que eu vou passar para você então agora daqui a pouco, na verdade faz parte do meu programa Dentes Sempre Perfeitos. É um programa de 80 aulas, mais ou menos cada vez eu acrescento um pouco mais, eu vou atualizando esse curso, que ensina a pessoa passo a passo os caminhos das pedras para conseguir ter um autocuidado de dentes e periodonto para preservar durante a vida inteira, evitando assim que precise ir ao dentista para fazer tratamentos que não eram precisos de serem feitos, para ter uma estabilidade da sua saúde durante toda a sua vida, tá? Então essa aí é uma das aulas, eu vou disponibilizar para você aqui, para você entender mais ou menos como que é essa pegada do programa Dentes Sempre Perfeitos, tá? Então, como eu falei, vou passar para você então algumas minúcias que vai fazer com que você aperfeiçoe ainda mais a passagem do fio dental. Vamos lá? Módulo 6, aula 11. Como usar e como não usar o fio dental. Algumas coisas que eu ainda não falei para você. Na aula passada, eu falei para você sobre o passo a passo do uso correto do fio dental. Agora, eu vou falar para você alguns detalhes adicionais sobre como passar o fio dental. Inicialmente, vou falar para você sobre como passar o fio dental nos dentes de fundo, chamados dentes molares. É que muita gente tem muita dificuldade de passar o fio dental nesta região e por causa disso elas acabam desanimando de usar o fio dental no seu dia a dia. E esta dificuldade tem a ver apenas com alguns simples detalhes adicionais que tenho que falar para você e que por isso devem ser respeitados para que você consiga passar com perfeição. Passando o fio dental nos dentes do fundo. A dificuldade de passar o fio dental nos dentes do fundo se deve principalmente a três possíveis causas. Primeiro, um dos dedos polegares ou indicadores que devem guiar o fio dental está fora da boca. Se ambos os dedos polegares ou indicadores da mão direita e esquerda não estiverem posicionados lado a lado ao espaço proximal que deve ser higienizado, não há como o fio dental alcançar os dentes de trás, os dentes molares. Quando não se faz corretamente o posicionamento dos dedos que guiarão o fio dental, na maioria das vezes o lábio e a bochecha da pessoa ficam interpostos, impedindo então a passagem do fio dental. Para corrigir esse problema, basta levar um dos dedos para dentro da boca, próximo da língua, enquanto o outro fica próximo à bochecha.
lado a lado ao dente que vai ser então higienizado. Importante: como foi explicado na aula passada, sempre o fio dental deve ser passado pela ponta do dedo que está guiando o fio dental, não pela lateral deste dedo. Caso isso não seja feito, a pessoa terá dificuldade de alcançar o dente a ser higienizado, entendeu? Segundo motivo pelo qual a pessoa não consegue passar o fio dental dos dentes de trás. Por incrível que pareça, a pessoa abre demais a boca. Pode parecer estranho, mas se a pessoa abrir demais a sua boca, o fio dental não consegue alcançar os dentes de trás. Para corrigir isto, basta fechar ligeiramente a boca, a fim de dar mais espaço para a entrada do dedo que irá guiar o fio dental no dente que vai ser higienizado. E a bochecha, quer dizer, tem que ter um espaço ali para entrar o dedo, senão o dedo não vai conseguir alcançar essa região. Lembre-se, a diferença entre uma boa técnica de higienização com o fio dental e uma ruim está nos pequenos detalhes. Corrigindo esses pequenos detalhes é que se tem sucesso na técnica de passar o fio dental. Um outro motivo que leva a pessoa a não conseguir passar o fio dental nos dentes de trás é que ela está tentando levar o fio dental ao invés de 2 dedos, assim como foi preconizado na aula passada, ela tenta levar o fio dental com 4 dedos, ao invés dos 2. Esse detalhe também é importante e frequentemente é esquecido, fazendo com que a pessoa não consiga levar o fio dental nos dentes de trás. Lembra-se da aula passada, onde eu disse que se enrola o fio dental nos dedos médios para travá-lo e que os polegares e os indicadores esticados levam o fio dental em posição ao lado do dente que deve ser higienizado? Pois bem, muitas vezes a pessoa esquece esse detalhe e continua segurando o fio dental com 4 dedos, isto é, um polegar e indicador em ambas as mãos. Com isso, ela na verdade estaria colocando 4 dedos dentro da boca. E na boca não se cabem tantos dedos assim, entendeu? Por isso, esse detalhe de se enrolar o fio dental nos dedos médios e guiá-lo somente com o polegar ou indicador de cada mão é tão importante. Neste caso, a pessoa não consegue passar o fio dental nos dentes do fundo, uma vez que os seus 4 dedos entram na boca dela de cada vez. Para corrigir esse problema, basta revisar a aula passada e seguir o passo a passo da técnica recomendada, com os mínimos detalhes que assim foram recomendados. Um outro detalhe que é muito importante é quando o ponto de contato entre os dentes vizinhos está alterado, isto é, ou ele não é existente ou ele é demasiadamente forte. No primeiro caso, ela não encontrará qualquer resistência na entrada do fio dental, ao passo que, inversamente, no segundo caso, o ponto de contato é forte demais e ela sentirá certa dificuldade em entrar o fio dental entre os dentes. Seja em um caso, seja em outros, a pessoa, se forçar o fio dental diretamente para a gengiva, poderá machucar a papila, isto é, aquele triângulo de gengiva que há entre 2 dentes vizinhos, você lembra? Para evitar que isto ocorra, a palavra central é delicadeza, isto é, não use força. Se você usar força, o fio dental poderá cortar a sua gengiva em 2, ok? Além de não colocar força, você deverá, antes de entrar com o fio dental dentro da gengiva, envergá-lo, pressionando contra a superfície de um dos 2 dentes, nos quais você está passando o fio dental. Daí sim, uma vez envergado, você pode descê-lo com suavidade em direção à gengiva. Isso evitará que ele venha a machucar a sua gengiva, deu para entender? O mau uso do fio dental com muita força ou sem o devido cuidado para descer suavemente até dentro do sulco gengival pode literalmente cortar a sua gengiva. Resumo da aula.
Nesta aula, eu ensinei você algumas dicas adicionais a fim de que você não erre ao passar o fio dental. Falei que, para passar o fio dental nos dentes do fundo, você deverá, primeiro, afastar a bochecha colocando os seus 2 dedos guia, polegar ou indicador, lado a lado ao dente que vai ser passado o fio dental. Segundo, não abrir excessivamente a boca quando você estiver passando o fio dental nos dentes do fundo. Terceiro, colocar somente 2 dedos guia dentro da boca. Falei também que você deve tomar cuidado adicional se algum ponto de contato entre os dentes, ou seja, os pontos de contato proximais, porventura estiverem ausentes ou então, pelo contrário, muito fortes. Nesse caso, você deverá envergar um pouco o fio dental antes de ele descer em direção ao sulco gengival, a fim de ele não machucar a sua gengiva. Para impedir que a gengiva machuque, você também deve evitar o uso de força excessiva, passando o fio dental sempre com muita suavidade, ok? Para você fazer agora, tente reproduzir muito fielmente a técnica indicada para passar o fio dental nos dentes de trás, ou seja, nos dentes posteriores. Escolha um dente molar superior ou inferior de ambos os lados, ou seja, da esquerda ou da direita. Treine passando o fio dental na frente do espelho. Sempre você vai passar fio dental na frente do espelho. Inicialmente, somente nesses 4 dentes escolhidos. Não se afobe. Vá seguindo o método e também o passo a passo, ok? Vamos lá então para a próxima aula.